Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as outras denominações, né? Deixo para todos, neste dia 27 de janeiro de 2024, saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Para dar início ao trabalho hoje, que eu vou trazer aqui uma palavra, vamos louvar o hino do cantor cristão de número 1, que se chama Antífona. Esse hino eu gosto muito dele, e é um hino que fala muito de Deus e de Cristo, que diz assim: A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para a nossa meditação, eu já vou deixar aqui, que é a palavra que eu vou trazer hoje, no livro de Lucas, capítulo 18, e o versículo a começar do 18 ao 25, que fala sobre o mancebo de qualidade, que também está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 30, e também no livro de Marcos, capítulo 19, e versículos são do 17 ao 31. Mas eu vou ler em Lucas, que nos diz assim: o mancebo de qualidade. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus, o nosso Deus com D maiúsculo, que está no mais alto dos céus, nosso Pai Celestial. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso ao testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, amados irmãos, você veja aqui, né, que Jesus Cristo estava aqui conversando com um mancebo de qualidade. E sabemos que aqui, logo no versículo 18, ele chamou Jesus de bom. E Jesus, mesmo sendo bom, ele disse: só um bom, que é Deus, que está no mais alto dos céus, que é meu Pai Celestial. Só ele é bom. Replicou ele e já questionou ele. E Jesus aqui citou 5 mandamentos no versículo 20. Não adulterarás, não matarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Jesus aqui não citou, entre os 10 mandamentos, que foi simplificado 2, que é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e todo o teu conhecimento. Nosso Deus com D maiúsculo. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E no nosso coração também. Amar de todo o coração. Não é? E o segundo é este. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não foi esses 2 que Jesus perguntaram. Ele perguntou dos 5. Mas Jesus já conhecia quem era ele. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte-os pelos pobres, vem e segue-me. Jesus disse ainda a ele, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E é verdade, amados irmãos. Quando Jesus mandou ele vender tudo que tinha e repartir a riqueza dele para com os pobres, e Jesus disse que ele ia encontrar o tesouro no céu. E Jesus ainda disse a ele, vem, segue-me. Mas sempre de qualidade, que era um príncipe muito rico, ele preferiu suas riquezas, olhou para trás. Sabe por quê, amados irmãos? Ele era avarento. E avarento significa pão duro, muquirana, unha de fome. Todos esses nomes antônimos que dê a palavra avarento. É uma pessoa que pensa só nos bens materiais. Não é? E mal sabendo ele que daquele não ia levar nada. E não levou nada. E Jesus ainda disse aqui, no versículo 22, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tem, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele não quis. Seguir aqui é Jesus. Jesus disse ele sozinho, vem e segue-me. Jesus falou aqui no singular. Então a salvação aqui, ela era individual para ele, mas ele não quis. Preferiu as coisas do mundo e não quis aceitar a Jesus e seguir a Jesus para ganhar o tesouro celestial, que é a vida eterna por todo o tempo, não é? E aqui eu vou ler agora em Lucas capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano, que está escrito no capítulo 19 de Lucas só. 19 de Lucas, do 1 ao 10, que diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, lá passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Palavra de Jesus. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Quer dizer, esse gostoso aqui significa alegre, feliz, contente, satisfeito. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Aqueles que criticavam Jesus, como os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, não é? E levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, palavra de Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Exatamente. Amados irmãos, queridos ouvintes, está aqui. Né? Zaqueu publicano, ele era publicano. E Zaqueu era um ladrão. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E cobrava muito mais das pessoas. E era publicano. Publicanos eram pessoas que eram detestadas pelos judeus, mas Jesus nunca fez acepção de pessoas. E Jesus procurava as pessoas mais erradas para consertar, ter uma conversa com ele, não é? Para que ele viesse a arrepender dos pecados. As pessoas mais errôneas do mundo Jesus procurou, que ele não fez acepção de pessoas. Como Zaqueu aqui, que era publicano também. E ninguém gostava dos publicanos. Também dos samaritanos, mas também de publicanos não gostava. E aqui, disse que Zaqueu era um homem de pequena estrutura, baixo. Mas ele era muito rico. Ele não podia ver Jesus. Subiu numa figueira brava e sabia que Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Palavra de Jesus. Como é que Jesus já sabia o nome de Zaqueu? Zaqueu não disse: Jesus, eu estou aqui em cima. Eu quero falar contigo. Não. Jesus disse: desce depressa, que hoje convém eu pousar em tua casa. E a pressão dele desceu e recebeu. Gostoso, feliz, contente, alegre, satisfeito, e etc. E vendo todos, isto murmurava, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Porque como Jesus era o Filho de Deus, jamais as pessoas aceitavam que Jesus era aquele que entrava para curar, para matar a fome das pessoas e principalmente para libertar e dar salvação àqueles que quisessem, através do arrependimento dos seus pecados. E Jesus era isso. Era a própria vida. E libertava aqueles do pecado, não é? E dava vida, vida por abundância, vida eterna. A água da vida, como diz. Jesus era isso. Como falou com aquela mulher lá, no poço de Jacó, lá em Samaria. Que Jesus disse que se ela soubesse o que era a água da vida, ela daria água para ele beber. Quando ele pediu lá, água àquela mulher samaritana. E ela, aquela mulher samaritana também, ela disse: como tu sendo judeu, tu veio pedir água samaritana. Mas Jesus relatou todo o lado daquela mulher, dos maridos dela, e Jesus disse que nem o que ele estava com ela era dela. E ela já tinha passado por 5 maridos, nem tu tem é teu. E não precisou de Jesus entrar lá em Samaria para pregar a palavra. Quem levou foi ela, esta mulher samaritana. Mas estamos falando aqui de Zaqueu, não é? E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente, 4 vezes mais. Jesus aqui não fez como uma mancebo de qualidade. Como Jesus disse lá: vende tudo que tens, reparte para com os pobres e segue-me. Não, aqui Jesus não precisou falar isso. Zaqueu, ele já foi logo se arrependendo dos pecados e dizendo a Jesus: Senhor, a metade dos meus bens eu já vou distribuir com os pobres. E se alguém eu defraudei, eu roubei, vou devolver 4 vezes mais, ou quadruplicadamente. E Jesus não pediu para ele fazer isso. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão. Escutem só. Hoje veio salvação à tua casa. Essa salvação aqui, eu creio, pela palavra, que foi uma salvação coletiva. Mais do que Zaqueu, não só foi Zaqueu, foi toda a sua casa. Foram salvos através do arrependimento de Zaqueu, quando Jesus foi pousar na casa dele. Não sabemos quantos familiares Zaqueu tinha. Ele disse: hoje veio salvação à tua casa. E é por completo. Salvação aqui, ela foi coletiva. E diz ainda aqui, ele foi chamado filho de Abraão. O que quer dizer filho de Abraão? E aqui também
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou olhar aqui na outra Bíblia, amados irmãos, o que significa filho de Abraão, não é? Filho de Abraão, aqui significa, isto é, autêntico judeu, pertencente ao povo de Deus. E ainda, no versículo 10, que fala aqui, no livro de Lucas, versículo 10, tem também um versículo relacionado aqui em Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, que nos diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las ei com justiça. Então aqui Jesus está falando das ovelhas perdidas, como Zaqueu era um pecador e uma ovelha perdida. E Zaqueu teve esse encontro com Jesus, não é? E ele foi chamado filho de Abraão. Repare só, um publicano, até hoje. E sabemos que a diferença de o mancebo de qualidade, que era um príncipe muito rico, ele não quis Jesus. Ele recusou Jesus quando Jesus disse: vende tudo que tem, reparte para com os pobres e segue-me. Ele não seguiu a Jesus. Já Zaqueu foi logo se arrependendo dos pecados e confessando a Jesus. Jesus é o único que conhece o homem pecador por fora, que é a casca e o miolo. Nosso Deus Pai está no céu também. Deus Pai, Deus Filho. Porque o Espírito Santo é que faz a lavagem por dentro de nós, quando nós nos libertamos e aceitamos a Cristo como seu libertador e salvador de nossas vidas. E aqui, aí eu ainda vou deixar para vocês que o irmãozito, esta foi a diferença entre Zaqueu, que era rico, e o mancebo de qualidade também, que era rico, um príncipe muito rico. Só que a riqueza de Zaqueu, ele viu que não significava nada, e dividiu para com os pobres a metade, e devolveu tudo que tinha roubado do povo, aquele a mais, 4 vezes mais, quadruplicadamente. Jesus não mandou ele fazer isso. Ele se arrependeu e falou confessando a Jesus. Por isso que Jesus quer escutar de nós os nossos pecados. Quer ter uma conversa, uma intimidade com cada um de nós. Lá, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas tu, quando entrares no teu aposento à noite, ao trancares tua porta, de joelho fica perante o Senhor. E em secreto ora a ele, de joelho, que ele vê lá de cima e vulo concederá as tuas bênçãos. Mas para isso você tem que ter a sua intimidade com Deus e com Jesus. À noite, sua oração. E ainda vou deixar mais algumas coisas aqui para você. Eu só sei de uma coisa, amados irmãos e queridos ouvintes. Só Jesus Cristo salva. A sua libertação só vem através de Jesus. Suas curas nas enfermidades no nosso corpo, seja doenças do coração, seja nos rins, seja pessoas que têm câncer, ou tem um vizinho junto à minha casa que tem uma doença chamada gota, que é incurável. Todo tipo de doença do coração, nos rins, na cabeça, mentalmente. Jesus Cristo, suas curas nas enfermidades, na carne e no espírito, só vem através de Jesus. Suas lutas, aflições, só tem vitória através de Jesus. Se sua família estiver passando por dificuldades financeiras, a solução é Jesus. Se sua família estiver passando por contendas, laços de intriga, só quem pode dar um jeito é Jesus. Se você precisa de uma porta de emprego, só quem pode abri-la é Jesus.
Se você não tem nada mais, você não tem nada, mas tem Jesus, você então tem tudo na sua vida. Porque Ele é o único que pode ajustar tudo nas nossas vidas. Tudo que está de errado, a única pessoa que pode consertar é Jesus Cristo de Nazaré. Amados irmãos e queridos ouvintes, eu trouxe essa palavra hoje. Essa pregação eu já levei em vários lugares. É a diferença de duas pessoas ricas. Uma que Jesus procurou as pessoas mais erradas, mais errôneas, e consertou. E ele consertou, e esse daqui quis Jesus, e veio salvação para ele e a sua casa, coletivamente. Não foi só para ele, mas a casa dele também. Não sei quantas pessoas tinha na casa de Zaqueu, quantos familiares ele tinha na sua família. Mas Jesus disse, hoje veio salvação à tua casa. Porque Zaqueu reconheceu seus erros e teve um encontro com Jesus, não é? E Jesus perdoou seus pecados através do seu arrependimento. Amados irmãos e queridos ouvintes, esta foi a palavra de hoje, do dia 27 de janeiro de 2024. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, vá lá no YouTube, do lado direito, aperta o dedinho no sininho e inscreva-se ali. Vá lá e bota irmão, dê um ifzinho separado, Zito separado de Limoeiro. Porque tem vários irmãos Zito, mas aqui que eu vos falo é irmão Zito de Limoeiro, estado de Pernambuco. Que nosso Deus possa abençoá-lo ricamente neste dia de sábado. Porque aqui diz que Jesus veio buscar as ovelhas perdidas, não é? Porque Ele é o Salvador do mundo. Que Deus abençoe mais uma vez vocês, esse dia de sábado, dia 27 de janeiro de 2024. Fique com Cristo Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém.